Ok, que a Disney já tá num problema muito grande com os vilões dela, ou melhor dizendo, com a falta desses vilões, é algo que você já tá cansado de saber. E eu acredito que isso não é segredo nem pros animais, nem pra você. E a essa altura, quase todo mundo já entendeu a situação que a Disney tá já faz um bom tempo. Mas eu acho que eles atingiram um novo nível quando em Moana 2, o vilão que é sim mencionado durante o filme, só realmente aparece de verdade nas cenas pós-créditos. Mas se hoje a Disney tá lutando pra conseguir fazer um vilão que preste, ou pelo menos ter a coragem de voltar a fazer vilões em um nível parecido com os de antigamente, vilões esses que faziam o estúdio conseguir simplesmente humilhar todo mundo em volta dele, seja com vilões que eram simples, desde suas motivações e designs, e ao mesmo tempo, eles também faziam parecer fácil criar designs que eram realmente memoráveis e que ficavam na cabeça das pessoas, mesmo eles sendo simples. De verdade, a Disney dava aula nisso, e é como eu falei, parecia ser a coisa mais simples do mundo, mas só parece mesmo. Você que sabe um pouco seja sobre arte, design de personagem e por aí vai, entende que o buraco é muito mais embaixo. Isso sem falar que antigamente a Disney não tinha medo de realmente fazer vilões que eram vilões mesmo. Eles realmente iam além daquela camada de eu quero derrotar o protagonista ou então eu quero basicamente dominar o mundo. A Disney realmente fazia coisas que os tornavam muito mais do que um simples vilão da vez. Pelo menos dentro dos grandes nomes dos estúdios de animação, a Disney é a mais antiga. E é por isso que acaba tendo muitos vilões que acabaram passando despercebidos ou nunca receberam um verdadeiro, ou melhor dizendo, devido reconhecimento que eles mereciam. Mas que quando você para pra pensar sobre algumas coisas relacionadas a esse personagem, você nota que tem sim, pelo menos uma coisa que seja boa em volta deles. Mas eu acho que eu já deixei claro aonde eu quero chegar e sobre o que eu quero falar. Antes de qualquer coisa, eu só vou te falar 3 nomes pra você e você vai me dizer se lembra de pelo menos 2 desses 3 nomes. Clayton, Gaston e o comandante de Atlantis e o Reino Perdido. Eu sei, eu sou péssimo com nomes às vezes. Mas pelo menos 2 desses personagens que eu mostrei na tela, eu tenho certeza que você vai lembrar ou pelo menos conhecer. E assim, provavelmente deve ter mais nesse ponto que eu quero falar, só que esses 3 vilões aqui, eles vão servir muito bem. Além disso, esses mesmos 3 vilões, além de obviamente serem da Disney, eles têm muitas coisas em comum. Uma delas são as motivações mega simples, mas que funcionam muito bem para cada um deles. O comandante de Atlantis fazia o que fazia pelo dinheiro, o Cleito era a mesma coisa. Cada atrocidade que ele fizesse era por causa do money. Já o Gaston fez o que fez porque não aceitou que a única mulher naquela cidadezinha extremamente pequena não estava interessada nele, porque na verdade ela era uma furry. Piadas à parte, percebe como a motivação desses personagens para serem o que são e fazerem o que eles fazem são mega simples e ainda assim eles ficaram marcados na sua memória? Isso sem falar do design de personagens, já que a maioria tem um design simples, tem traços muito marcantes ou visuais que destaquem ele da esmagadora maioria. Até as cores que eles vestem não são nada exagerados ou fora da curva. E ainda assim, você lembra deles, você gosta deles e dependendo do quanto você viu esse filme, esses personagens continuam na sua memória. Não por nostalgia, não por serem ruins, mas por serem realmente bem feitos apesar de serem simples. E ainda assim, cada um deles tem uma característica extra, o que torna eles melhores, seja uma coisa pesada, uma coisa engraçada ou por aí vai. O Clayton, na minha opinião, é a morte dele, o Gaston é a indignação e ficar bravo que a Bella preferiu uma literal fera do que ele, e o comandante, na minha opinião, é a excelente reviravolta dele como vilão. E apesar de eu ter falado tudo isso até agora, a minha coisa preferida sobre esses personagens continua sendo justamente o que eles têm de mais parecido, na minha humilde opinião, o design deles, ou melhor dizendo, os designs simples, que ainda assim são muito marcantes. Uma coisa que todo mundo que faz vídeo pra internet já deve saber, mas eu só percebi agora, é a graça de se fazer uma introdução. Porque você pode acabar mencionando alguma coisa no começo do vídeo, e essa coisa meio que você vai falar mais tarde. E aí você acaba usando isso como uma forma de, como eu gosto de chamar, um caminho mais fácil pra fazer conexões com os temas que você vai falar. Por exemplo, eu disse que a Disney, quando queria, fazia designs memoráveis e cheios de coisas marcantes. Eles não só sabiam fazer isso muito bem, mas conseguiam fazer parecer que era a coisa mais fácil do mundo. Eu só não tinha dito que eles também consigam fazer isso funcionar dentro do plot do filme. Tipo, por exemplo, o Scar. Quando você olha pro Mufasa e pro Simba, eles têm designs bem parecidos, até porque, né, pai e filho. Mas aí vem o Scar, que cada característica do personagem casa muito bem com ele. A cor da juba é diferente da do irmão e do sobrinho, talvez pra mostrar que ele é um pouco diferente da família. O corpo do Scar é menor e mais magro, pra deixar claro que ele é mais fraco que o irmão e que numa luta honesta ele nunca teria chance. Até mesmo a cor da pele do Scar é diferente da dos outros leões machos do filme. Além de marcante, dá pra notar que quase tudo sobre ele fala muito sobre o personagem em si. Porém, eu não sei se dá pra dizer que cada coisa do visual e design da Úrsula fala dentro do filme.
mas o que eu posso dizer é que o design dela é peak design até hoje. Pra mim, em quesito de design, que é uma coisa que eu tô falando muito, é uma das personagens mais fáceis de se reconhecer de toda a Disney. E não é pra menos, o design dela é muito bom. Desde as proporções do corpo dela sendo bem maiores do que as outras personagens do filme, até mesmo o formato do rosto, que te faz assimilar ela com o de uma bruxa, o que, bom, conversa com o filme, já que ela é meio que uma bruxa do mar. E a parte de maior destaque dela é a parte de baixo do corpo, que lembra um polvo. Isso sem falar na mistura de cores que deram pro visual dela. O cabelo branco, a pele roxa, o vestido preto que se conecta com a parte de baixo dela. Seja lá quem foi o responsável pelo design desse personagem na época, mereceu muito um aumento se tiver ganhado. Eu meio que destaquei bastante dois personagens específicos, então eu quero falar rapidamente sobre dois personagens que eu de coração gosto muito, e um deles é a Malévola. Embora a animação em si não seja lá essas coisas no geral, porque, né, o filme em questão de roteiro é meio complicado, não é à toa que eles escolheram a Malévola pra fazer um live action, não um filme em si, mas enfim, a Malévola acabou sendo o maior destaque de todo o filme, na minha opinião, pelo menos. E assim, convenhamos, não é pra menos, o design dela é muito bom, vai desde o formato escolhido pro rosto dela, o design, o visual dos chifres, cada aspecto no rosto dela é simplesmente fantástico, na minha opinião, além das cores roxo e preto usados no visual dela. Outro personagem que eu acho que dá pra destacar o visual seria o Hades de Hércules. Esse cara, pra mim, tem um design muito bem feito, e que alguns podem considerar nada demais, porém eu acho muito memorável, seja no formato exagerado do rosto, que permitia ele ter umas expressões que ficavam muito mais marcantes. Justamente por isso, a escolha da pele dele se conectar com a cor de cabelo, mesmo tendo tons diferentes, e o fato de que o cabelo dele é feito de fogo. E eu podia ficar aqui por vários minutos, onde eu mencionaria outros vilões com designs incríveis que a Disney costumava fazer. Mas algum desses vilões provavelmente vão ser mencionados daqui a pouco, em outras categorias, então eu vou ter que deixar esses exemplos pararem por aqui. Sendo honesto, eu precisei parar não só pelos motivos que eu disse, mas também porque existe uma categoria de vilões da Disney que tem passado despercebido por muita gente. E é claro, eu tô incluso nessas pessoas que deixaram isso passar despercebido. E essa categoria é o que eu gosto de chamar de vilões que vão além do básico de eu destruirei o mundo, ou então eu daria vida, ou quer dizer, eu darei fim à vida do protagonista. E esse é o máximo de nível de maldade que você vai chegar com esse personagem. Mas o ponto é que, assim, eu vou dar um exemplo pra começar logo. Eu vou começar um pouco baixo ou não, vai depender de você. Em Aladdin a gente tinha o Jafar, que tinha um interesse na princesa, não apenas pelo dinheiro, posto ou poder que viria com ela, mas também interesse no corpo dela, já que, se eu não me engano, ele ia obrigar o sultão a fazer com que ela se casasse com ele. Esse inclusive era um dos raros momentos onde o sultão sai da maldição e só mete um "mas tu é muito velho". Mas assim, pra não ficar dizendo que é só nas entrelinhas e não sei o que, apesar da cena óbvia, tem a cena também que a Jasmine beija ele, e ele adora essa cena. Tem contexto? Tem, mas não tira o fato de que o Jafar era um velho já nos seus quase 50 anos, interessado em uma garota de 15, 16, eu não sei que idade exata a Jasmine tinha, mas menor de idade eu tenho certeza que ela era. É um nível de vilania que talvez pra muitas pessoas vai ser considerado nada demais, e pra outras pessoas vai ter um peso muito grande. Porém, em A Princesa e o Sapo, o doutor facilita a conexão com os amigos do outro lado. E apesar do Pica-Pau dizer que Vidu é pra Jacu, muitas pessoas consideram isso magia negra, ou sombria, ou das trevas. O termo você escolhe. O negócio é que é coisa ruim, é associado a coisa ruim, pra resumir. Pode parecer pouca coisa pra você, e talvez eu, você ou as vozes na sua cabeça digam: ah, pelo amor de Deus, isso não é nada demais, um vilão ter conexões com magias demoníacas. Até porque a gente tá falando de um vilão, é um vilão fazendo vilanices. Mas assim, eu aposto que a Disney não vai repetir isso tão cedo, se é que algum dia vai. Até porque no final do dia, a coragem que hoje ela não tem mais, no passado tornava ela especial. E eu gosto como a Disney fazia uns conexões interessantes de vilãs que eram pura vilania e adicionavam uma camada a mais, como a Cruella, que estava disposta a mandar de terceiro Hokage 102 dálmatas, só pra pegar a pele deles pra fazer casaco. Qual dos últimos vilões da Disney nos últimos 15 anos, com exceção da Gothel, iam tão baixo assim? Eu nunca pensei que eu diria isso, mas se o Odysseus soubesse do início da história do Frodo, ele teria inveja. Afinal, enquanto Odysseus teve que testar a teoria da gravidade usando um bebê chorão, o Frodo teve alguém que impediu ele de fazer um bebê descobrir o quão fundo o poço da cidade era. Mas assim, não terminar o trabalho não diminui o fato de que ele estava disposto a fazer isso e mal tinha pensado em hesitar. Além de que pouco tempo antes ele fez a mãe do Quasimodo e conheceu Arceus primeiro que o filho dela. E talvez aquilo que torna o Frollo ainda pior pra mim, o cara que supostamente deveria resistir aos desejos da carne, além de não conseguir resistir, já que ele tava doido querendo sentir o calor da carne da Esmeralda, quando ele entende que ele não ia conseguir isso, decide fazer o quê? Queimar a mulher viva, dizendo que ela é uma bruxa. Eu não quero me repetir aqui, mas eu poderia continuar nesses exemplos por muito mais tempo.
Porém, é interessante ver como a Disney antigamente não tinha medo de fazer vilões realmente serem vilões. Ela não tinha medo de sair da superfície de até onde um vilão pode chegar, até onde a crueldade desse vilão iria. Por ser um estúdio com 100 anos de idade, daqui a um tempo até mais, a Disney já fez muitos vilões, e dentro desses muitos, não foram poucos aqueles que tiveram o azar de serem meio que deixados de lado, e na maioria esses vilões são muito bons, ou oferecem algo que é muito bom, como é no caso do Tio Slim. Ele pode ter uma motivação meio nhé pra fazer o que ele faz no filme, mas além desse miserável ensinar que o tiroleio é uma arte, ele mostra que o objetivo pode não ser nada demais pra você, mas o que ele faz pra chegar lá é o que importa, já que ele rouba sem deixar nenhum rastro e pelo visto sem fazer nenhum barulho o gado dos fazendeiros, tudo pra fazer com que eles não consigam se manter e tenham que vender a própria terra essa que ele vai lá e compra com dinheiro do gado roubado dos próprios fazendeiros, e além de tudo isso compra por preços ridículos de tão baixo. E assim, de novo, o objetivo pode não ser nada demais, porém o plano que leva ele a conseguir isso tem o seu charme. E é claro, esse mano, pode acreditar você ou não, tem uma das melhores músicas de vilão da Disney. E por ter falado essa última coisa, eu acabei perdendo a conexão que eu tinha com o vilão de Mulan, já que quando a gente fala de reconhecimento que um vilão de um filme deveria ter, esse cara tá na lista. O maluco simplesmente derruba gente do porte do Shang com no máximo, sei lá o que, 2 socos como se não fosse nada. Esse cara consegue uma das maiores proezas que muitos homens sonham em conseguir. O Shen Wu bota medo e respeito mesmo sendo calvo. Piadas à parte, eu acho o design dele muito bom, além de imponente e assustador. E o cara se prova muitas vezes com uns níveis bem a mais de vilania, já que a gente vê pela cena dos mensageiros que esse cara não tem compaixão de nada. E se te resta dúvida disso, é só tu lembrar que ele encontra uma boneca de uma pirralha aleatória e diz que vai devolver esse boneca pra essa pirralha, te fazendo acreditar que, ele tem um bom coração, só pra mais tarde no filme descobrir que ele devolveu a boneca sim. Porém, em troca do favor, ele também fez com que a dona e todas as pessoas do lugar fossem pra debaixo da terra. Eu acho que o que eu mais gosto nesse personagem é que quando ele descobre que a Mulan era o soldado que acabou com o exército dele, ele não se recusa a aceitar, muito pelo contrário, ele aceita fácil o fato de que tem que mandar ela de encontro com aquele que entre o céu e a terra é o mais honrado. Eu mencionei o Dr. Facilier mais cedo, só que assim, pouco se fala como esse vilão é muito injustiçado até os dias de hoje, na minha opinião. E a minha justificativa pra isso é simples, praticamente todo o aspecto sobre esse cara é o bastante pra justificar. Desde o visual, as conexões que ele tem para usar os poderes, os visuais incríveis que ele entrega durante as manipulações, a música de vilão que é excelente, e há uns dias atrás a minha amiga me lembrou do fato de que ele mata um dos personagens importantes do filme de uma forma que, honestamente, dentro do contexto, é até meio pesado de se parar pra pensar. Mas eu inseto... mano, irmão... Vai caçar isso nos filmes, ou melhor dizendo, nos vilões da Disney atualmente. Você não acha? Você não acha isso? E assim como a maior parte desse vídeo inteiro, essa é a outra parte que eu poderia continuar por muito mais tempo. Só que pra encerrar esse papo sobre vilões injustiçados, eu digo apenas uma coisa. Veja The Great Mouse Detective. Só pelo design que eu tô te mostrando, você já nota como esse cara aqui, ele é diferenciado. Pra ser honesto, eu tenho sentimentos confusos sobre a Rainha Má, já que ela queria fazer a Branca de Neve encontrar os pais falecidos dela só porque ela tinha inveja da beleza da garota, mas ao mesmo tempo eu acho isso muito bom, como ela vai tão longe por um motivo tão ridículo e mesquinho. Eu gosto da madrasta Má no terceiro filme da Cinderela, mas como esse filme não foi feito pelo estúdio principal da Disney, eu tenho minhas dúvidas se eu posso colocar ele na conta ou não. Eu sinto que a Isma é memorável dentro da proposta dela, isso aí não tem como você dizer que não, eu acredito que não. E eu adoro a música de vilão do Alameda Slim, como eu mencionei mais cedo, e eu acho que eu não elogiei bastante a reviravolta do comandante de Atlantis, de como ela é muito bem feita. A real é que eu poderia ficar por muito mais tempo elogiando os vilões da Disney do seu Velho Testamento, mas eu já tô nisso aqui há sei lá quantos minutos e eu sinto que já deu por hoje. Agora é hora de elogiar Frieren. Assista Frieren.